Olá, alunos, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre reino fungi. Aula passada falamos sobre algumas características gerais sobre fungos, falamos sobre o número de células, que fungo pode ser unicelular ou multicelular, falamos que fungo, todos eles possuem célula eucariótica, que eles podem ser aeróbicos ou anaeróbicos, que eles são sempre heterótrofos ou heterotróficos, por absorção, Falamos um monte de características gerais de fungos, falamos sobre a função dos fungos, uma função de alimento, a função ecológica, a função industrial em geral, E agora vamos falar um pouquinho sobre classificação e a reprodução dos fungos. Falei para vocês na aula passada que fungo tem dois tipos de reprodução. Ou ele tem reprodução assexuada ou ele tem reprodução sexuada. Alguns fungos têm reprodução exclusivamente assexuada, Os fungos unicelulares, por exemplo, se dividem por bipartição exclusivamente de forma assexuada. E outros fungos promovem um processo que nós chamamos de alternância de gerações. O que seria uma alternância de geração? Ele passa por uma geração assexuada e uma outra sexuada para completar um ciclo de vida. A gente chama isso de ciclo haplobionte, ou seja, uma fase do ciclo haploide e uma fase do ciclo diploide, Ou, melhor dizendo, uma fase assexuada e uma fase sexuada, E aí nós temos aqui, dos 4 grupos dos fungos, eu coloquei um sistema reprodutivo geral para eles, O que vai mudar é uma fase a outra ou apenas a nomenclatura de determinadas estruturas, como o esporângio, por exemplo. Então, isso aqui é um ciclo reprodutivo geral, um ciclo haplonte-diplonte, com fase haploide e fase diploide, ou fase assexuada e fase sexuada, tá bom? Bom, falei para vocês que a célula do fungo é uma célula alongadinha chamada hifa. E o fungo multicelular, ele promove um monte dessas hifas formando um conjunto. Esse conjunto de hifas nós chamamos de micélio. Então a gente vai partir o nosso ciclo reprodutivo, que tem em comum entre as duas etapas, é o micélio, que é o conjunto de células ou conjunto de hifas, Esse micélio, ele pode partir para uma reprodução assexuada ou por uma reprodução sexuada, ou alternando as duas, que nós chamamos de alternância de gerações, Quando eu tenho o micélio assexuado, e lembrando a vocês que o micélio ele é haploide, ele é N cromossomos, ele é haploide, e ele vai se dividir por mitose, as células vão se dividir por mitose, e algumas dessas células, algumas dessas hifas desse micélio, vão se transformar em um esporângio assexuado, também haploide. Esse esporângio, chamado conidióforo, ele vai produzir esporos por processos assexuados, por processo mitótico. Então, na reprodução assexuada, o esporângio, que no caso aqui é o conidióforo, ele produz conidiósporos, conidiósporos, por mitose. Lembrando que na mitose, uma célula com carga genética produz 2 novas células com a mesma carga genética da célula-mãe. Então não há variabilidade genética aqui. Na reprodução sexuada não há variação genética, Então, o conidióforo produz esses esporângios e esses esporângios, os conídeos, vão produzir esporos por mitose, Então aqui, o esporo é produzido por divisão celular chamada mitose, Então o esporo mantém a carga genética igualzinha a desse indivíduo aqui, que começou todo o processo, por mitose, Esse esporo, então, é liberado no meio, pode ser na água, pode ser no ar, onde ocorre a germinação de hifas haploides, e essas hifas também irão se dividir por mitose e se tornar um novo micélio, Então, lembrando aqui, no processo reprodutivo assexuado, novamente,
você tem um micélio. Algumas células desse micélio se transformam em conidióforo. E esses conidióforos se transformam em esporângios chamados conídeos. Conídeos. E esses conídeos produzem esporos chamados conidiósporos. Voltando aqui, micélio produz o conídeo, o conidióforo produz conídeos, os conídeos se dividem por mitose e produzem os esporos, chamados conidiósporos. Esses conidiósporos são liberados no meio, onde eles caem no ambiente favorável e germinam uma nova hifa. Essa hifa vai se dividir também por mitose e se tornar um novo micélio assexuado, com a mesma carga genética do seu genitor. Não há variação genética. Por que não há variação genética? Porque a produção de esporo ocorre por mitose. Se a produção de esporo ocorre por mitose, não há variação genética. Tá? Então, este é um ciclo assexuado do indivíduo. Mas se o indivíduo, o micélio, germinou a hifa, a haploide, ele se tornou um novo micélio, ele pode continuar o ciclo assexuado. Ou, porventura, ele pode encontrar um outro micélio no meio. Então, quando eu tenho um micélio de cá e esse micélio encontra outro micélio, eles fundem as suas células. Tá? Esse processo de fusão de micélios, tá, vai se chamar plasmogamia. Tá? O que seria a plasmogamia? A fusão dos dois citoplasmas. Então aqui eu tenho uma célula haploide, eu tenho outra célula haploide, eles vão se fundirem, e ao se fundirem, o citoplasma, esse processo se chama plasmogamia. Então, para que se inicie um processo sexuado da reprodução, é necessário dois micélios diferentes. Tá? No assexuado, não. Eu tenho um micélio e ele mesmo se reproduz assexuadamente. Mas no sexuado, eu preciso de dois micélios onde eles se fundem. Tá? Suas hifas, formando o processo de plasmogamia, que é a fusão do citoplasma, a mistura dos dois citoplasmas. Quando ocorre a plasmogamia, esse micélio passa por uma fase chamada de fase heterocariótica. Por quê? Porque ele vai continuar a célula, aqui ó, a célula vai ter dois núcleos, haploide. Então, há fusão do citoplasma, mas não há fusão do núcleo. Então aqui eu tenho uma célula haploide com um núcleo, uma outra célula haploide com um núcleo. Fundiu as duas células, uniu os dois citoplasmas, mas não uniu os dois núcleos. Então forma uma célula só, misturada, com dois núcleos. Então nós falamos que ela é dicariótica. Tá? Possui dois núcleos haploides aqui. Então há plasmogamia, que é a fusão do citoplasma, mas não há fusão de núcleos. A fusão do núcleo vai acontecer em apenas células específicas desse novo micélio. Então, o micélio como um todo será dicariótico, N mais N, e algumas células desse micélio, né, vai acontecer lá nos ascomicetos e basidiomicetos, né, no ascocarpo e no basidiocarpo, né? Lá nessas células, nessas regiões, eu vou ter células especializadas, e essas células especializadas vão se fundir os núcleos. Tá? A fusão dos núcleos chama-se cariogamia. Então, nestas células específicas, onde vão ocorrer a fusão dos núcleos, onde vai ocorrer a cariogamia, eu tenho a formação do que nós chamamos de zigoto. O zigoto. E esse zigoto, eu pego um núcleo haploide de um micélio com um núcleo haploide de outro micélio, formando um zigoto diploide. Olha só, um zigoto diploide. Essa célula zigótica diploide, ela vai produzir esporângios, tá? Ela vai se diferenciar em esporângio, que no ascomiceto é o asco, ou no basidiomiceto é o basídio, vai mudar o nome. Tá?
E nesse esporângio vai acontecer um processo de divisão de núcleo chamado meiose. Tá? Lembrando que aqui é mitose, aqui o processo que ocorre no esporângio é meiose. E você sabe que na meiose ocorre uma redução da carga genética de diploide para haploide. Então eu vou formar, eu não coloquei aqui, eu até vou colocar, né? Até vou colocar aqui, ó. Formação de esporo. Germinação. Né? Então tem a formação de esporos e esses esporos passaram por um processo de quê? De meiose. Então esses esporos serão o quê? Haploides. Serão haploides. Oh, meu Deus. Serão haploides. Né? E aí esse esporo, dependendo de qual grupo que estamos falando, se é ascomiceto ou basidiomiceto, ele vai ser um ascósporo ou um basidiósporo. Ok? Um basidiósporo é formado por um basídio e o ascósporo é formado por um asco. Tá? Então o esporângio pode receber nomes diferenciados, dependendo do grupo, basídio ou asco, e o esporo também pode apresentar nome diferenciado dependendo do grupo, ascósporo ou asco. Independente disso, vai ser sempre esporângio, vai ser sempre esporo. Então, o esporângio ele veio de uma cariogamia, de um zigoto. Né? Esse esporângio, as células desse esporângio passam por meiose, reduzem a carga genética e formam esporos. Esses esporos, quando amadurecidos, são liberados no meio, pode ser na água ou no ar. Eles caem no ambiente, se o ambiente for favorável, germina uma nova hifa. Uma nova hifa, que por mitose se transforma em um novo micélio, hifas haploides. Se transforma em um novo micélio, podendo continuar o ciclo sexuado ou entrar no assexuado e depois ir para o sexuado e assim sucessivamente. E aí nós completamos o processo de reprodução sexuado, né, ou por alternância de gerações nos fungos, né? Então, lembrando aqui, ó, eu tenho formação de dois tipos de esporângios. Esporângios haploides, que produzem esporos por mitose, e esporângios diploides, que produzem esporos por meiose. Tá? Então, toma muito cuidado com isso. Qual o nome do esporângio? Haploide, que produz esporos por mitose, assexuado? Conídeo. Conídeo. Qual o nome do esporângio que são diploides e produz esporos por meiose? Aí depende do grupo. Se for ascomiceto, o nome do esporângio é asco. Se for basidiomiceto, o nome do esporângio é basídio. Tá? O basídio produz basidiósporos, o asco produz ascósporos. Tá? E aí ocorre a germinação, formação de hifas e um novo micélio, completando o ciclo reprodutivo do fungo, senhores. Ok? Agora, classificação. Aqui eu fiz uma classificação geral para os 4 grandes grupos que nós temos de fungo, né? Os ctridiomicetos, zigomicetos, ascomicetos e basidiomicetos. Lembrando que corpo de frutificação, aquele cogumelo, né? Nós encontramos apenas nesses 2 grupos aqui, ó. Tá? Então ele forma um corpo de frutificação aqui e aqui forma o outro. Deixa, está horroroso esse aqui. Aí o cogumelozinho. Tá? Então, somente esses 2 aqui formam um corpo de frutificação. Não coloquei o nome aqui, né? Corpo de frutificação. Que é o cogumelo, né? Que é o famoso cogumelo. Então nós temos aí 4 grupos. 2 que não formam corpo de frutificação
e 2 que formam um corpo de frutificação, né? Os quitridiomicetos são fungos exclusivamente aquáticos, tá? Então, os esporos desse fungo são esporos flagelados. Nós chamamos esses esporos flagelados de zoósporos. Zoósporos. Então, quem tem zoósporos? Somente aquele fungo aquático do tipo quitridiomiceto. Então, a principal característica que separa quitridiomiceto dos outros demais grupos é a presença de esporo flagelado. Os demais, os esporos são sem flagelos, aflagelados, como é o caso do zigomiceto, que produz zigósporos, o ascomiceto, que produz ascoósporos, e os basidiomicetos, que produz basidiósporos, né? Como característica geral comum para os 4 grupos, nós temos a organização celular na formação de hifas, todos formam hifas, tá? Lembrando que alguns formam hifas cenocíticas, outras hifas septadas, né? Aqui nós temos hifas septadas e hifas cenocíticas, né? Mas todos formam hifas, né? Todos vão apresentar parede celular, todos, quitridiomiceto, zigomiceto, ascomiceto e basidiomiceto. Essa parede celular é feita de um carboidrato, de um polissacarídeo chamado quitina, tá? Todos irão apresentar reprodução por esporo, independente se esse esporo vai ser assexuado ou sexuado. Todos eles vão apresentar reprodução por esporo, tá? Todos vão apresentar reserva energética na forma de glicogênio, semelhante àquela que nós encontramos em animais, né? E todos são heterótrofos, são decompositores por absorção. Tá? Existe uma célula especializada, uma hifa especializada na absorção de nutrientes. Essa hifa é chamada de austório, né? Então nós temos um austório, que é uma hifa especializada aí na absorção de nutrientes, né? Então, o que vai separar? Isso aqui é característica comum a todos eles. O que separa quitridiomiceto dos demais grupos? Esporo flagelado, os demais grupos esporos sem flagelos. O que separa zigomiceto dos outros grupos? Zigomiceto não forma corpo de frutificação e tem hifa cenocítica. Já os outros 2 grupos formam corpo de frutificação e as hifas são septadas, né? O que separa ascomiceto de basidiomiceto é a formação aqui do asco e aqui do basídio, né? Basídio, tá? Então nós temos aí a classificação, aqui nós temos um cladograma, né, do reino fungi, com os 4 principais grupos, com características comuns e características exclusivas de cada um, e a reprodução desses fungos. Um grande abraço a todos vocês e até nossa próxima aula.